Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo, um vídeo que é especial porque foi a pedido de vocês. Então, quem me acompanha no Instagram, se você não me segue no Instagram ainda, eu vou colocar aqui, ó, para você procurar e passar a me seguir. Então, lá nos meus stories eu coloquei alguns temas para que as pessoas escolhessem, né? Dentre esses temas tinha dependência emocional e junto com esse tema meu testemunho. Então, eu não imaginei que tantas pessoas iriam escolher esse tema, mas fiquei surpresa que escolheram. Então, se você ficou interessado, quer saber mais sobre dependência emocional e de quebra, ainda saber um pouquinho da minha história, da minha experiência com isso, continua aí. Aí aproveita e já deixa aqui o seu like. Então, gente, hoje eu não tenho script nenhum, não tenho uma organização assim correta do que eu vou falar, de como eu vou falar. Eu simplesmente vou bater um papo com vocês sobre esse assunto e eu espero que vocês entendam o que eu tenho a dizer e compreendam. E eu acredito que é a primeira vez que eu tô falando dessa maneira sobre esse assunto, sobre a minha vida, sobre como foi pra mim, como tem sido. E eu espero que ajude vocês, né? É a Marília Mendonça, que é expert nessa doença emocional, né? Acho que vou falar assim, que é a dependência. E, inclusive, eu tô aqui começando o vídeo rindo, mas ninguém garante que eu não vou terminar chorando. Afinal de contas, são muitas histórias, né, na minha vida em relação a isso. Né? Por que terminar chorando? Primeiro porque o dependente emocional, ele sofre muito. A vida do dependente emocional é muito sofrida, gente. Por isso que tem tudo a ver com Marília Mendonça, por isso que tem tudo a ver com música sertaneja, apesar de eu não gostar. Mas foi daí que surgiu, por exemplo, a análise musical que eu faço no Instagram. Inclusive, se você sente falta e quer que ela volte, comenta aqui embaixo, porque aí, dependendo do número de comentários, eu volto com a análise musical. Foi por isso que surgiu a análise musical, porque quando eu ouvia uma música, e eu tenho esse hábito, eu escuto as músicas e eu analiso as letras. Eu faço isso com todas as músicas, inclusive se eu estiver na igreja e cantarem uma música e eu não entender exatamente o que aquela música está querendo passar, eu não consigo adorar, sabe? Porque eu tenho que entender. E toda vez que eu escuto uma música, seja qual for, seja de qual ritmo for, eu presto atenção na letra, eu quero entender o que aquela música quer falar. E aí eu percebi que, pelas músicas que eu estava vendo, que estava no top mais, né, no Brasil, sem mentira nenhuma, acredito que uns 80% do que eu vi estava relacionado à dependência emocional. Por quê? Essa dependência emocional, que grande parte dos jovens tem, principalmente mulheres, a gente chama isso de amor, a gente chama isso de paixão, quando na verdade não é amor. O amor não tem nada a ver com dependência emocional, até porque o amor, ele tem muito a ver com você amar o outro de maneira independente, né? E a dependência emocional não, como o próprio nome diz, há uma dependência, há uma prisão. Tem uma frase que diz que o carente, ele não se apaixona, ele aprisiona as pessoas. E é exatamente nesse ponto que eu quero começar. Eu não sei se você sente isso, se você conhece alguém que sente isso, mas o dependente emocional, ele vai se relacionar como se estivesse numa prisão. Tanto ele está preso ao outro, quanto ele quer fazer com que o outro se prenda a ele. Gente, eu não sou psicóloga, tá? Não tenho nenhuma formação relacionada a isso. Eu vou falar um pouco da minha experiência e também de tudo que eu já li, porque a leitura foi uma das coisas que me ajudou muito a perceber, a enxergar isso e me livrar dessa situação. Mas o dependente, ele faz o outro de refém, né? Ele transforma a vida do outro numa prisão. Não basta ele mesmo viver numa prisão, um relacionamento que é uma prisão, ele também faz o outro viver nessa prisão. A primeira coisa é que o outro não pode ser ele mesmo. Ele não pode ter liberdade, ele não pode agir como ele gosta, ele não pode falar com as pessoas que ele gosta, ele não pode assistir os programas que ele gosta, ele não pode ouvir as músicas que ele gosta, nada, porque o dependente emocional, ele vai querer controlar completamente a vida do outro. O dependente quer controlar a vida do seu parceiro, do seu amor, da sua paixão, ao ponto de que a outra pessoa, ela não pode ser ela mesma. Porque o dependente, ele está sempre ali, controlando. Além disso,
há um grande problema que foi o que quase acabou com o meu relacionamento. Exigência. O dependente emocional exige o tempo inteiro. Porque ele tem uma carência, ele tem uma sede que nunca é saciada. Então ele chega para o seu parceiro e fala: eu preciso de mais carinho, eu preciso de mais atenção, eu preciso mais da sua presença, eu preciso que você me escreva cartas, eu preciso que você me mande fotos, eu preciso que você cante uma música para mim, eu preciso que você faça uma declaração de amor para mim. O dependente, ele quer mais, ele quer mais, ele quer sempre mais, nunca está suficiente, porque ele tem uma carência que ele acha que o outro tem uma obrigação de suprir, e não tem. Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, essa carência não tem nada a ver com o namorado, não tem nada a ver com o seu marido. Às vezes essa carência vem de algum problema lá da infância. Às vezes é a falta de um pai. E aí o que você faz? Você projeta aquela pessoa que queria suprir sua carência, que é o seu pai, você projeta no seu namorado. Então você olha para o seu namorado e o que é que você quer dele, o que é que você exige dele? A postura de um pai. Muitas vezes essas moças, elas procuram até homens mais velhos, porque essa figura de homem mais velho, de alguém que orienta, de alguém que cuida, de alguém que passa segurança, isso vai, na cabeça dela, né, no inconsciente dela, isso vai suprir a carência dela paterna. Então o dependente, ele está sempre querendo suprir uma carência, algo que ficou faltando na vida dele, que ele vai levar isso para o seu namorado, para a sua namorada, e isso vai se tornar um pesadelo para os dois. A dependência emocional, ela causa sofrimento tanto para quem é dependente quanto para quem está namorando um dependente. Quem é dependente emocional sofre todos os dias. É possível que o dependente emocional chore todo santo dia quando deitar a cabeça no travesseiro, como acontecia comigo, porque ele nunca vai estar satisfeito. Ele nunca vai enxergar o esforço do outro. Ele sempre vai achar que ele está fazendo tudo, que ele está fazendo demais, que ele ama demais, que ele demonstra demais e que o outro não demonstra, que o outro não ama, que o outro não dá a mesma importância. E aí por isso que vem a exigência, você está entendendo? Então, dificilmente, se você falar para um dependente assim, fulano, fulana, isso é uma doença, cara, isso não é amor. Ele não vai enxergar, porque na cabeça dele, ele ama até mais do que todo mundo. Ele é o que sabe do amor, ele entende do amor, sabe? E os outros não. Ele sabe amar porque ele se doa totalmente. E o outro não sabe. Então, se você falar para um dependente, você tá doente, cara, você precisa de tratamento, isso não é normal. A pessoa vai dizer, claro que não. Eu simplesmente amo e é ele que não sabe me amar e é ela que não me ama de volta. Se essa pessoa está tão saudável assim, por que ela está dentro de um relacionamento em que ela sente que não é amada, não é respeitada, não é valorizada e ainda assim ela não consegue se desprender dessa pessoa? Você está vendo o nível que chega? Então ela se sente desprezada, humilhada, ela não é amada, ela não é respeitada, ela não é nada. O dependente emocional sente falta de tudo isso e exige tudo isso do outro. E ao mesmo tempo ela não consegue olhar para essa pessoa que está fazendo tanto mal a ela, né? Que está rejeitando tanto ela não consegue simplesmente olhar para essa pessoa e dizer assim, esse relacionamento não dá mais. Porque ela está presa. Além dela estar presa, ela prende o outro. E me diz, quem é que suporta ter um relacionamento desse por muito tempo? Como que a gente fala para um dependente emocional que, na maioria das vezes, o relacionamento acabou por culpa dele? Porque na cabeça do dependente emocional, ele fez tudo e ele faz tudo possível, ele se sacrifica. O que for possível ele vai fazer para estar com o outro, para estar perto do outro. Nenhuma pessoa do mundo importa, ninguém mais importa, só importa o objeto do seu amor. Ele faz tudo para ficar perto dessa pessoa. Então, o dependente emocional, ele pode inclusive negociar os seus princípios, apenas para ficar perto da pessoa que ele ama, né? Então, ele pode fazer coisas que ele acha errado. Ele pode fazer coisas que ele acha que é pecado. Ele pode fazer coisas que acha que está sendo humilhado, mas mesmo assim ele faz. Porque para ele, não importa o que ele for fazer, o mais importante é estar perto daquela pessoa. Então ele vai para lugares que ele não se sente à vontade. Ele faz coisas que ele não se sente à vontade. Por quê? Porque para ele não importa, sabe? O que precisa
estar perto da pessoa que ele ama.